é mais um Papo Não Binário! Tá. E aí? Nossa, já veio um tá, achei que assim, ó, tá, vai ser isso aqui. Acho que quando tem muita opção, dificulta, sabe? Mas uma coisa que eu fiquei pensando, que provavelmente não tá nisso aqui, mas talvez a gente possa encaixar. Uhum. Eu assisti um seriado, Uhum. e esse seriado era sobre uma família, mas muito nesse lugar de não, a gente tá junto, não importa o que aconteça, a gente vai se apoiar e nananã. Só que ao mesmo tempo, ninguém lidando com as suas questões. E aí coloca muito. Eu fico confusa, porque assim, eu noto que existe uma romantização sobre isso. Não só necessariamente família, sei lá, mas tipo. De você ficar apoiando a todo custo a pessoa, mas aí você não se apoia, você não faz as coisas que é pra tu, enfim. Uhum. E aí eu fiquei muito pensando assim, tipo, tá, mas até que ponto... Qual é o ponto que define se você tá sendo cuzão ou não, entendeu? Tipo assim... Aí eu, tipo, como assim? Se você tá sendo cuzão, no caso... Porque, tipo, não, isso aqui... Não, no sentido de, tipo assim, tá, isso aqui é minha família, eu tenho uma responsabilidade sobre essas pessoas e tal, mas, tipo, tá, isso aqui passou dos limites. Eu não vou bancar isso aqui porque você tá fazendo merda, entendeu? É confuso, é muito confuso isso aí. Eu acho que tem primeiro esse lugar de romper com a ideia romantizada da família e do amor incondicional e do apoio incondicional. Sim, mas... E o rolê de fazer comunidade? Porque tá envolvido nisso. Por isso que eu falei, primeiro romper com isso, porque se a gente quer chegar realmente num amor incondicional, num apoio incondicional, isso vai precisar ser elaborado, porque, ao meu ver, não é que ele vai ser incondicional, exatamente, mas tem ali a consciência, a intenção de fazer com que isso seja a longo prazo. Tipo, se a gente está querendo fazer comunidade, a gente está se colocando no lugar de apoiar e ser apoiado. Então eu vou precisar expor os meus limites, frustrar expectativas alheias e também ser frustrado, porque fazer comunidade vai ter a ver com não só fazer o que eu quero, a hora que eu quero, tudo do jeito que eu quero. Porque vai ser fazer comunidade. Uhum. Mas por isso que eu falei, primeiro, meu ver, a gente precisa romper com as romantizações e idealizações que vieram desse lugar de família e as coisas a todo custo, a qualquer custo. E ninguém falando dos custos, na verdade, porque pra mim a romantização tem esse lugar do... As pessoas não estão falando sobre as coisas, estão só reproduzindo. Meu filho eu tenho que apoiar. Minha mãe eu tenho que amar e ela é maravilhosa. Mãe só tem uma só. Eu tenho uma só. Então, pra mim, tem a ver com... Primeiro, a gente precisa, tipo, abre esse véu aí, olha pra isso, tá? Se não é família, se a gente tá falando... Já tô numa comunidade, tá? Primeiro, vamos abrir esse véu e conseguir compreender esse lugar do... mesmo ele sendo com intenção de longo prazo e com desejo de estar, vão ter limites, vão ter algumas condições. Tipo, ele pode sim ser incondicional pela pessoa em si, assim, né? Tipo, vamos pensar assim, olha, amo essa pessoa pelo que ela pelo que ela, tipo... Muito bom. E isso é incondicional.
fazer Não, isso. não. Eu não sei, eu não acredito nisso que eu tô falando, na real. Não, Não, lido. tira o incondicional Eu não da lido parada. com isso. Eu não sei. Eu não sei como que as pessoas falam. Eu não consigo entender. Bom, pela pessoa. É que por isso, é que as pessoas podem mudar, né? É isso, por isso que eu tô tipo, tá, pela pessoa, beleza. Mas e se a pessoa muda? E aí você sente que, tipo, putz, na real eu não amo mais essa pessoa, ela mudou. Mas e aí, como é que faz comunidade? Como faz comunidade? Qual é a dúvida, a questão? Não sei se eu sei botar exatamente em palavras, mas é isso, tipo, Tá, você vai colocar teus limites pessoais e tal, mas quando a gente tá falando em comunidade, a gente tá pensando no bem comum, que no geral são pessoas que meio que você vai escolher, que tem... Acho que mais ou menos. Acho que não é tanto bem comum, minha visão. Eu acho que a gente tá... Pensar coletividade, tentar fazer coletivo, é pensar em colaboração. Em ambientes colaborativos. Porque talvez a gente não tenha um bem comum. Tá. Talvez a gente tenha algumas ideias comuns, enfim, mas o que move e conecta vai ser a colaboração. Sim, eu acho que o que eu chamo de bem comum é tipo, todo mundo quer que todo mundo colabore com todo mundo. Acho que isso Tipo eu chamo de bem comum. E não que, todo mundo quer fazer uma horta. Especificamente, não sei. Sim. E aí a gente vai colaborar para isso, colaborar com a horta, mas também com o conjunto. Porque o nosso comum não é só a horta, é o todo. Então colabora com o todo. Mas cada pessoa tem uma vivência, veio de uma realidade, tem uma visão. Algumas pessoas nem sabem o que é colaboração, nem nunca viveram em sentidos colaborativos. Então vai ter todo um processo que muitas vezes em família não se faz porque é tudo dado como isso aqui é óbvio, isso aqui já acontece, você nasceu sabendo, sentiu no coração que é isso que é pra fazer. Então afasta na real de um sentido colaborativo na minha visão. Claro, tem famílias que conseguem fazer isso, show, mas experiência pessoal e profissional, conheço poucas famílias que conseguem se organizar de maneiras colaborativas. É mais na base do incondicional. É obrigatório. Incondicional e trancos, barrancos. E não tem uma intenção, uma consciência. Acho que isso muda tudo, assim. Isso que você falou do seriado, se não tem uma vontade ali, conjunto, de olhar para si e para o todo, porque daí comunidade vai ser isso, vai ser olhar para si, para o todo, para si, para o todo, para o todo e para si. O tempo inteiro. Mais ou menos por isso que a gente não se organiza em comunidade. É difícil. Em coletivo. Enfim. Mas é uma baita pauta, não à toa. Tem sido, né, pauta, a gente tem falado sobre isso. E aí, ao meu ver, hoje em dia, nada mais potente do que se você está se organizando ou vivendo mais em comunidade. Não. Conversar com essas próprias pessoas que estão nesse espaço para poder ir trocando ideia e literalmente compor junto, né? Mas definitivamente é um campo de abertura, de atravessamento, de lidar consigo e com as outras pessoas. Sim, aí eu acho que correlacionando
como tema desse videocast, que é não monogamia e não binariedade também. Eu acho que a gente tem muito essa questão de família, e aí você citou Bell Hooks. Foi com Bell Hooks que eu consegui entender que eu não tenho necessariamente uma obrigação com essa família que me gerou, que me criou, que não sei o quê. Por ter, assim, porque não foi um lugar, não tem muitos exemplos, assim, de colaboração. Era mais tipo, você tem embaixo do meu teto, você tem que fazer isso. Se você não quiser, a porta está aberta. E atropelando tudo, assim, tipo, você tá mal? Foda-se. Tipo, aqui a gente faz as coisas desse jeito, então dá conta disso aí, se vira. Mas essa tua função nesse lugar você tem que desempenhar. Então eu acho que é um lugar muito... A gente não tem exemplo disso. Acho que é por isso que é difícil fazer, pelo menos eu, né? Acho que é difícil fazer, porque não tem exemplos de como fazer isso. Então, gera muitas dúvidas, assim. Enfim. Eu já falei a beça. Acho que é isso, assim. Acho que é encontrar-se à vontade de fazer isso, porque é isso. Muitas pessoas não têm essa vontade, ok, beleza. Mas para quem tá pensando em outros mundos possíveis, para mim, soa como bom, se a gente não está fazendo isso e as coisas estão assim, talvez se a gente tentar esse outro jeito, possa ser um pouco diferente. E aí, quando você se depara com isso, ir aí em busca, né, não só de referências, mas do que então cada um está buscando com isso. Porque acho que para além de referência interna, de referência externa, é legal ter aí uma referência interna, tá? Mas o que eu estou querendo com isso, né? E por que isso vale a pena ou não? Porque senão no primeiro desafio que a referência externa nos contou que, faça isso, aí você vai fazer, não vai dar certo, vai esculhambar, você já vai pensar, valeu, falou, fui-me embora que eu não quero mais isso. Vou voltar aqui porque eu conheço. Exato. Então, assim, se não tiver ali um negocinho, uma vontade aqui dentro, eu acho que daí também não vai dar pra tentar. Mas não sei bem de que forma daí vai sair essa tentativa. Então, acho que tem essa busca. Talvez já seja um exercício de colaboração e de coletivo, né? Porque é uma busca, daí é interno e externo. Enfim. Mas é interessante, é definitivamente uma pauta que acho que dá pra vocês levarem pra onde vocês forem. Não porque vocês pensem em fazer, é só pra jogar assim, tá aí, galera? O que vocês acham? O que vocês... Coletividade. Coloca aí nos comentários o que você acha, manda um áudio falando, não sei. Porque, esse pessoal foi bem viajado, eu acho. Mas é algo que surgiu por aqui. E, enfim, digam aí. Para conectar com não monogamia e não binariedade, a gente fala sobre rede de apoio, fala sobre estar estar junto com as pessoas que a gente sente, que gosta, como é que a gente faz mais isso. Então, basicamente, é esse o paralelo que eu faço. Para mim, tem a ver pensar em coletividade, porque esse mundo, né, ele não é organizado por pessoas LGBT, não, imagina só, se fosse. Então, assim, que mundos que a gente cria nas rupturas, nas rachaduras, nos espaços, para se sentir mais confortável. E aí a coletividade vem para mim como um lugar de isso talvez seja interessante para nos fortalecer, não só como comunidade, mas como pessoas. Sim.
E o que eu pensei uma coisa agora também, que eu acho que quando a gente pensa comunidade, pra mim pelo menos, vem uma coisa muito, talvez física, do tipo uma vilinha com várias casinhas e tal, só que eu acho que a comunidade, rede de apoio, enfim, todos esses nomes que a gente dá, eu acho que vai para além disso. Às vezes você não está fisicamente presente na vida da pessoa, mas ainda assim você pode estar fazendo comunidade, sendo rede de apoio e tudo mais. E eu acho que a não monogamia, ela dá uma abertura para isso, né? E eu tinha pensado em outra coisa, mas eu esqueci. Que na minha concepção, tanto sendo uma pessoa não binária, como sendo uma pessoa não mono, enfim, eu acho que a nossa existência no mundo atual é meio impossível se a gente não tiver uma coletividade e tudo mais. Não tem como a gente existir sozinho. E isso para além do, eu dependo do olhar do outro e nananã. Fora isso, eu acho que não é possível, para além de sobreviver, viver também, né? Porque só sobreviver também é um pouco difícil. Mas viver, acho que não sei se existe essa possibilidade, assim, sem ter esse coletivo, comunidade, enfim, tudo isso. Fiquei pensando, né, porque Mona falou da vilinha, das casinhas. Eu sei, gente, que para algumas pessoas isso tem virado uma busca, assim, algo que querem realizar. Mas eu também acho legal a gente pensar que existem outras formas de já começar a fazer isso, ou de nem, porque eu entendo que isso fala de um recorte específico de população, que talvez vá conseguir um dia viver numa vilinha com suas, enfim. Então, de pensar como que a gente está no meio da cidade grande e vai fazer isso, né? Fiquei eu lembrando agora que, bom, quando eu era criança, tinha essa coisa de ir dormir na casa das minhas amizades, dos meus conhecidos, enfim. E quando a gente adultece, isso não acontece mais praticamente, né? É raro isso acontecer. E para acontecer precisa intenção, vontade, consciência, desejo de coletividade. E daí, viu só como as coisas podem abrir seu espaço para receber o outro, além de sentar para tomar um café, tipo, eu acho que é a intimidade também. Você vai usar o banheiro na casa da pessoa, você vai escovar o dente, você vai, enfim, tudo. Então, independente de onde você está agora, já tem coisas que a gente pode começar a quebrar, né? Quebrar hábito, quebrar um jeito de existência para forjar o outro, né? Então tem esse lugar assim ao invés da gente só marcar uma janta, por que a gente não tenta marcar a janta e já falar pro pessoal, mas aí vocês dormem aqui e no outro dia a gente já faz um almoço todo mundo junto, ou enfim, dorme aqui, depois sai daqui para ir pro trabalho, ver como é que fica a agenda. Trabalhoso é. Só que talvez isso vá dar conta aí de uma coisa que eu sei que tem acontecido muito, que é essa sensação de solidão, né, galera? Então, talvez já tem coisas que estejam mais perto, assim, do que a gente pensa, para começar a exercitar colaboração, coletivo, enfim, não só ficar deixando lá para quando eu conseguir morar perto, do lado, na casa, enfim. É isso, pessoal. Beijo, gente. Acabou. Mandem aí as suas percepções nos comentários, por favor. Mandem áudios. Lembrem, a gente está abrindo caixinha de perguntas, tanto anônimas quanto não anônimas, nos nossos Instagrams pessoais. Se você não nos segue lá, não precisa seguir. Mas pode mandar dúvidas lá, pode seguir também, mas nós não somos exatamente super. Não somos influencers, pessoal. Ainda. A gente só tá aqui divagando. É isso, gente. Fechou, né? Coruja.